E aí galera, beleza? Seguinte galera, nesse vídeo aqui a gente vai falar do trio vergonha, vexame, humilhação, do trio Z4. Humilhação, esporte, vergonha, fortaleza, vexame, vitória. É o trio das três leoas que estão na zona de rebaixamento, caminhando a passos largos para a Série B. A verdade é essa. E eu quero começar aqui mostrando para vocês ele, Renato Paiva. Eu tenho que trazer para vocês isso aqui. Todo mundo já trouxe, eu tenho que trazer, cara. Onde ela viajar, nós viajamos. Se ela vai para ali, nós daqui viajamos. Se ela vai para ali, viajamos. É muito engraçado, né? É inacreditável. Isso daqui é uma bola. Quando ela vai para ali, nós viajamos. Quando ela vai para ali, nós daqui viajamos. Quando ela vai para aqui, nós viajamos. Cara, isso daqui é inacreditável, tá? Uma preleção dessa aí, você se sentiria como? Você entraria em campo como? Porque eu entraria, ó, desanimado. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando o Paiva era do Bahia, uma das poucas coisas que eu gostava do trabalho dele eram as preleções dele. As preleções dele eram muito boas. Teve uma preleção que ele fez na final do Campeonato Baiano que foi muito boa. Que motivou até os torcedores numa final de Campeonato Baiano, pô. Então, tipo assim, ele era bom de preleção. Como foi que ele chegou nesse nível aí? Porque a única coisa boa dele era a preleção. Agora ele tá nesse nível aí. É inacreditável, tá? Como foi que você piorou tanto assim até na preleção, Paiva? Porque você é um treinador ridículo. Você é um treinador de coletes. E a sua carreira está caminhando ladeira abaixo. Você afundou o Bahia em 23. O Bahia quase não escapou por sua culpa. Você afundou o Botafogo na luta pelo título. Eu acabei de trazer isso no último vídeo. O Botafogo não tem mais chance de título, praticamente, por culpa sua. E você está afundando ainda mais o Fortaleza. E a decisão de Marcelo Paes de contratar Renato Paiva é a mais absurda e a mais ridícula desse ano de 2025. Talvez. Renato Paiva está afundando o Fortaleza e Marcelo Paes entregou a chave do clube nas mãos dele. Nas mãos de Renato Paiva. Isso é de um amadorismo tremendo. É de um amadorismo inacreditável. E aí vamos lá. Hoje tem Internacional e Fortaleza. Hoje tem Sport contra o Vasco. E hoje tem também o Vitória pegando o Atlético Mineiro. Vamos lá. Começar a fazer a análise dos jogos aqui. Ó, seguinte, galera. Esse jogo aqui é o jogo do Vitória. Quando vemos pra cá, quando viajamos pra cá, é o jogo do Sport. Se o jogo for do Fortaleza, daqui viajamos pra lá. Todo modo gastação aqui, né? Imitando a preleção ridícula de Renato Paiva. Vamos lá. Com quem que eu começo? Bora começar com o Fortaleza. Eu ia começar com o mais lascado, que era o Sport. Ia do mais lascado pro menos pior. Mas já que a gente já começou falando do Fortaleza, bora continuar falando do Fortaleza. Porque o palpite do GE, hoje mais cedo, deu Internacional vencendo por 8-0 o Fortaleza. Vencendo não. 8 votos pro Inter vencer e 0 pro Fortaleza. E aí vamos lá, o Internacional não faz uma grande temporada, não faz uma temporada espetacular, foi eliminado da Libertadores, que era o último fio de esperança do Inter, era a Libertadores. Saiu da Libertadores, já era. Agora o Inter só tem no ano uma briga por Libertadores e só. E eu demitiria Roger Machado, tá? Quando ele foi bem, eu vim aqui e falei que ele foi bem naquele jogo. Quando ele foi mal, eu critiquei. Só que na média geral, eu sempre vou achar, isso é a minha opinião pessoal, Roger Machado um treinador fraco. Pra mim ele é um treinador retranqueiro, covarde e que só joga no contra-ataque. Só tem um modelo de jogo. Esse é um grande problema de vários treinadores do Brasil, que eu venho trazendo aqui nos últimos 2 vídeos. Só tem uma maneira de jogar. Rogério Ceni pode ter os defeitos dele que for, mas aqui no Bahia ele tem várias maneiras de jogar. Ele tem uma maneira específica de jogar, que é a maioria, que é um modelo propositivo, mas ele também, quando ele precisa, ele recua e joga no contra-ataque, joga reativo. Isso é um treinador bom. Isso é um treinador que tem repertório, pelo menos. Coisa que Roger Machado não tem. E o Inter, nesse momento, botar a tabela para vocês aí, para a gente visualizar. O Inter, neste momento, é o 13º, né? 13º colocado do campeonato, com 24 pontos conquistados. Vamos lá. O Inter, para mim, hoje, é o favorito. Eu acho que não tem... Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Um aspas forte. Não tem chance nenhuma do Fortaleza vencer o Internacional hoje, no Beira-Rio. E olha que o Inter não faz a grande temporada. Não joga tão bem na média geral. Mas por que eu acho que o Fortaleza não tem uma mínima chance de vencer hoje? Porque o treinador é Renato Paiva. Porque está jogando no Beira-Rio. Porque o elenco é um lixo.
O elenco do Fortaleza é um lixo. Vale lembrar. Se você fizer um X1 do elenco do Inter com o Fortaleza tem Tinga, pô. Tinga. Bruno Pacheco, um péssimo lateral esquerdo. Se você fizer um X1 de Inter e Fortaleza, vai dar 11-0 disparado. Então o elenco do Fortaleza é muito ruim. Não é pouco ruim, não. É muito ruim. E tá pegando o Inter no Beira-Rio. O Inter tem um elenco melhor. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Roger Machado, com todos os defeitos, é melhor do que Renato Paiva. E olha que a gente tá comparando com Roger Machado. Não é com Felipe Luiz, não. E ainda assim, Roger Machado é melhor do que Renato Paiva. E joga em casa. Então, acho que vai ser... Nem acho que vai ser um jogo bonito, não. Acho que vai ser um jogo feio, jogo modorrento, jogo ruim. Mas eu acho que o Inter vai vencer pelo fator elenco e pelo fator casa. Acho que o Inter vence o Fortaleza por esses fatores. Se o Fortaleza tivesse um treinador melhor no comando técnico, eu viria aqui e diria que o Fortaleza tinha a chance de vencer o Inter lá. Se tivesse um treinador melhor. Mas não tem. O treinador de vocês é um dos piores que eu já vi treinar na Série A. Então, hoje a tendência é o Inter vencer o Fortaleza no Castelão. Por uns 2-0, por aí. Tranquilo até eu diria, tá? Pelo elenco e pelo treinador de vocês que é péssimo. Então, o Fortaleza era um jogo que até poderia dar para aprontar. Mas não vai. Porque Marcelo Paes é ridículo. Porque Marcelo Paes escolheu o pior treinador para treinar vocês. Poderia escolher qualquer um livre no mercado aí. Menos Renato Paiva. Então é isso. Régua passada no Fortaleza. Deve perder. Bora passar pro próximo. Quem é o próximo? Quem é o próximo? Agora bora pro mais lascado de todos, o Sport. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. O Sport hoje enfrenta o Vasco, na Ilha do Retiro. Posso falar uma coisa pra vocês? Fortaleza é o que tem menos chance de vencer. Pega o Internacional fora. E aí Vitória e Sport jogam em casa. Mesmo Vitória estando em 18º, eu acho que o Sport tem mais chance de vencer o Vasco do que o Vitória tem de vencer o Atlético Mineiro. Primeiro, porque pelo adversário. O Sport pega o Vasco, que também tá na zona. Também é o 17º colocado. Venceu o Santos por 6-0, mas aquilo ali, sendo sincero, foi um ponto fora da curva. Tanto que logo depois o Vasco tomou 2-0 do Juventude e tomou 3-2 do Corinthians. Isso diz mais do Santos, isso diz mais do treinador ridículo que o Santos tinha, que era Kleber Xavier. Isso diz mais do Santos do que do Vasco. Aquilo foi um ponto fora da curva. O Vasco vai brigar para não cair. Talvez até a última rodada do campeonato. Eu acho que dos times que estavam fora do Z4, dos times que eu coloco ali que tem menos chance de cair, Vasco, Santos, Grêmio, Inter, que até ontem estavam fora do Z4, quem tem mais chance é o Vasco. E quem tem mais chance de escapar dos de dentro é o Juventude. Mas se o Sport vencer hoje, talvez já comece a sonhar. Começa a se iludir. Aquilo, né? Sempre assim. Se vencer, começa a sonhar. Se vencer, começa a se iludir. Se vencer. E o Sport nunca vence. Mas se vencer hoje, o resultado de ontem do Juventude foi péssimo. Para todo mundo. O Sport fica a 8 pontos de sair do Z4. Caso vença hoje. Ficaria só a 6. Caso o Ceará tivesse vencido o Juventude. É foda, né? É o azar também. Mas não é azar, né? Claro, a gente sabe que o Irmão é incompetente, que o elenco do Sport não é lá essas coisas. Só que eu vou falar uma coisa pra vocês. O elenco do Sport é melhor do que o elenco do Vitória. É melhor. E hoje, o Sport joga mais do que o Vitória. O Vitória acabou de tomar 8-0 do Flamengo, pô. 8-0, foi um massacre, um vexame, uma humilhação. Então eu diria que o Sport tem mais chance de vencer do que o Vitória. Mesmo o Sport sendo lanterna e o Vitória sendo o 18º colocado. Mesmo a diferença entre os dois sendo de 9 pontos. Por isso que você não pode fazer análises rasas de futebol. E eu vou falar uma coisa pra vocês. A chance do Sport é hoje. A chance do Sport é hoje. Você está pegando o Vasco na Ilha do Retiro, um time que é da sua luta. Se o Sport vencer, ficar a 6 pontos do Vasco. Não vai ter outra chance dessa, não. Bora pegar a tabela do Sport aqui pra gente ver? Não vai ter outra chance dessa, não, mano. Sinceramente, depois do jogo de hoje, o Sport pega o Bragantino fora. Rapaz, aproveitem, viu? Aproveitem. Sabe por quê? Porque vocês estão pegando o Vasco hoje na Ilha do Retiro. Pode dar pra vencer. É acessível. Depois vocês pegam o Bragantino, que no recorte dos últimos 10 jogos é o pior time do campeonato. O Bragantino nos últimos 10 jogos é pior do que vocês. É pior do que o Sport. Então, se eu fosse o Sport, eu aproveitava. E depois tem o Fortaleza. Meu amigo. Vamos supor aqui, o Sport vence hoje. O Sport vence o Bragantino. Vamos lá. Empata com o Corinthians. Rapaz, dá pro Sport fazer 10 pontos. Sinceramente. Não, sinceramente. 10 não, vai. Dá pro Sport fazer 8 pontos aqui nessa sequência. Dá pra vencer o Vasco, dá pra vencer o Bragantino, dá pra empatar com o Corinthians, dá pra empatar, pelo menos empatar com o Fortaleza. Ou até vencer.
Eu não me surpreenderia se o Sport vencesse o Fortaleza aqui e empurrasse o Fortaleza para a lanterna. Não me surpreenderia. Daniel Paulista, eu afirmo para vocês, Daniel Paulista é muito melhor do que Renato Paiva, mas muito melhor em disparado. Não tem nem comparação. É muito melhor. Eu não me surpreenderia não, tá? Mas não me surpreenderia mesmo. Então, se o Sport conseguir fazer 8 pontos aqui nessa sequência, respira por aparelhos. Volta um pouquinho pro campeonato. Mas ainda assim, a projeção que saiu ontem do Paulinho aponta que esses times aqui têm que fazer 44 pontos para escapar. Vocês acham que, pela bola jogada pelo elenco, alguém aqui vai fazer 44 pontos? Vitória, Fortaleza? Pelo amor de Deus, né? Vamos ver. E aí, para finalizar, bora pro menos pior. Menos pior em termos de pontuação, em termos de tabela. Porque para mim o Vitória tem um elenco pior do que Fortaleza e Sport. Eu já falei isso aqui já. Pior do que Fortaleza e Sport. Vitória pega o Atlético Mineiro, que está em 12º lugar do campeonato. O Atlético Mineiro está aqui. Vou falar para vocês porque o Atlético Mineiro está aqui. Porque o Atlético Mineiro está focado em Copas. Está focado na Sul-Americana, está focado na Copa do Brasil. Mas o Atlético Mineiro não joga um grande futebol na temporada, não. O Atlético Mineiro passou perrengue na Sul-Americana para se classificar, vale lembrar. Passou perrengue na Sul-Americana e é o 12º colocado. Dá para o Vitória vencer? Dá. Vai depender muito de como o Rodrigo Chagas vai trabalhar. Se o trabalho dele vai ser bom, se vai ser ruim, como vai ser a estreia dele. Eu apontei o Rodrigo Chagas aqui como uma aposta de altíssimo risco. Possa ser que dê muito certo ou que dê muito errado. E aí, se der muito errado, é como a galera do canto rubro-negro falou. Vocês vão estar queimando o ídolo de vocês. É aguardar para ver. Se o Vitória hoje faz uma boa estreia, vence por 2-0, jogando bem, ele ganha moral. Agora, se o Vitória já começa jogando muito mal, se jogar bem e empatar, ou até se jogar bem e perder, normal. Agora, é um jogo acessível. Não é mais acessível do que o Sport, mas é acessível. Porque o Atlético Mineiro, mais que tem um elenco melhor do que o Vitória, joga aqui no Barradão, joga fora de casa e não vem jogando bom futebol. Então é acessível. Só que tem a questão anímica, a questão moral. Vitória acabou de tomar 8 do Flamengo. Tudo bem que todo jogo é uma história. Eu, se fosse a torcida do Vitória, time do Vitória, reiniciava tudo, reset, acabou, reset. Tudo recomeça hoje. Porque se o Vitória der uma resposta ao 8-0 hoje e vencer com propriedade, o Vitória volta pro campeonato. O Vitória sai do Z4, pô. Vitória empurra o Juventude pro Z4, se vencer, vai a 15º, e aí podemos ter um Z4 muito interessante, com Vasco e Santos. Santos e Vasco. O Santos e o Vasco brigaram para não cair 2 anos atrás, e estão de novo agora brigando para não cair. É incrível. Então, o Vitória tem uma chance de ouro hoje. Porque depois do jogo contra o Atlético Mineiro, vou pegar a tabela para vocês aqui. Vamos ver aqui se o Vitória tem uma tabelinha fácil ou complicada. Seguinte, vai pegar o Fortaleza. Vamos lá. Vitória vencendo hoje. Dá para buscar um empate ou até vencer o Fortaleza. 4 pontos. Pega o Fluminense. Perde. 4 pontos. Pega o Grêmio. Rapaz, o Grêmio dá para vencer. O Grêmio é um adversário acessível pelo futebol que joga, que é muito ruim. E vai pegar o Flamengo hoje e deve tomar uma pé do Flamengo hoje. Vou assistir esse jogo. Não sei se eu vou trazer pós-jogo aqui, se eu vou comentar. Talvez eu comente no pós-rodada, que eu vou trazer hoje ou amanhã. Um pós-rodada completo, falando de todos os times. O Flamengo vai amassar o Grêmio hoje. A tendência é essa. Pelo futebol ridículo que o Grêmio joga. No Maracanã, meu amigo, é 3-4-0 o Flamengo hoje. Vocês duvidam? É 3-4-0 o Flamengo hoje. E aí o Vitória vai pegar esse time do Grêmio. Vamos lá, 5 pontos. Já que o Vitória não está numa situação tão ruim no campeonato, 5 pontos aqui. Vitória iria a 24. Se manteria vivo no campeonato. O Vitória precisa fazer pelo menos 5 pontos aí nessa sequência que vem agora. Pelo menos. Para continuar lutando para não cair, ter nossa sobrevida. Para não ficar aqui na situação do Sport, na situação do Fortaleza. O Fortaleza, enquanto não demitir Renato Paiva, vai se afundar ainda mais. E pode ser rebaixado com rodadas de antecedência até, tá? Se Renato Paiva ficar no time de vocês até o final do campeonato, ó, já era. Já era. Eu tô afirmando aqui. O Sport vai ultrapassar vocês. É questão de tempo. O Sport vai ultrapassar vocês. Vai ultrapassar vocês. É questão de tempo. Se você fizer um X1 do Vitória contra o Atlético Mineiro ganha, porque ele dá um elenco melhor. Entre Sport e Vasco, cara, eu acho que é um pouquinho equilibrado. Mas o Vasco deve vencer aí por uns 7-4, por aí. Então, vamos ver o que vai acontecer. Para mim, se eu pudesse botar um ranking, chance de vencer, primeiro Sport, segundo Vitória, terceiro Fortaleza. Para mim, por incrível que pareça, o Lanterninha Sport é o que tem mais chance de vencer dos 3. Aguardar para ver. Depois eu trago aqui o pós-rodada, falando de todo mundo. Não vai dar para fazer uma análise completa do jogo, porque vai ser no mesmo horário do Bahia. E aí o jogo do Sport é 8h30, eu vou estar gravando o pós-jogo do Bahia aqui. Mas eu comento o resultado, comento outros jogos aí também, e vou trazer um pós-rodada completo.
de tudo que aconteceu aí com o Sport Fortaleza e Vitória. E é isso, tá? Até o próximo vídeo. Deixa o like, se inscreve, compartilha. Dá essa moral aqui pro canal pra gente crescer. Estamos com quase 500 inscritos. A minha meta até o fim do ano era 500. A gente vai bater essa meta aí, eu acho que em setembro. No início de setembro ali, talvez. Então, dá essa moral, se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha. E até o próximo vídeo, tá? Fui.